Bom, vamos para mais um resumo referente a um tema bem recorrente em provas, tanto em relação ao Enem, que tem sido uma das principais formas de entrar na universidade, assim como também em outros vestibulares tradicionais. Quando a gente fala de estequiometria, em alguns livros também pode ser chamado de cálculo estequiométrico. Então, os dois acabam sendo sinônimos, tá? Na estequiometria ou no cálculo estequiométrico, nós sempre temos como referência as reações químicas, porque na estequiometria nada mais é do que uma proporção entre as substâncias participantes da reação. E essa proporção ela é indicada por meio das grandezas químicas, que é justamente a massa, o volume, a quantidade de matéria e a quantidade de moléculas, de átomos ou até mesmo de íons. Então, estabelecemos a proporção entre as substâncias de uma reação química por meio das grandezas químicas utilizadas. Como existe proporção na reação, nós realizamos as questões com as regras de 3 simples, tá? E cada um tem a sua maneira de resolver as questões, e eu sempre gosto de começar pela questão. Então, a questão acaba sendo a primeira linha dessa regra de 3, enquanto que a segunda linha da regra de 3 cabe interpretação. Em que sentido? Dependendo do que você já escreveu em cima. Como é que a gente representa essas grandezas? Bom, se a questão falar de massa, como é que você faz essa interpretação? A gente sempre pega a substância e calcula o que a gente chama de massa molar da substância. Como é que tu sabe que a questão está falando de massa? Atente-se às grandezas utilizadas, por exemplo, grama, quilograma, tonelada. Então, se for utilizado qualquer grandeza que atrele a massa, aí você sabe que você vai colocar a massa representando a massa molar da substância. Como é que nós representamos o volume? O volume ele depende da condição que for dada. Se for na CNTP, que nós dizemos que é a condição normal de temperatura e pressão, nós substituímos por 22,4 litros. Agora, se for na CATP, que é a condição ambiental de temperatura e pressão, nós colocamos 25 litros, tá bom? Pode ser que às vezes existam outras condições. Nesse caso, se utiliza uma fórmula específica lá dos gases, tá? Mas isso vai ser algo para depois, cenas para próximos capítulos. Como é que nós representamos a quantidade de matéria? A quantidade de matéria, ela é muito atrelada ao mol. Então, se tu vê que a questão está falando de mol, você já sabe que é quantidade de matéria. E como nós representamos? A gente coloca o coeficiente que está do lado da substância e coloca a palavra mol, tá? E por último, como representamos a quantidade de moléculas, de átomos ou de íons? Nós substituímos pela constante de Avogadro que tem este valor, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Apesar de estar todas as grandezas aqui, na questão você vai utilizar no máximo uma ou duas grandezas. Vai sempre depender da questão. Então, nós não podemos afirmar assim, olha, vai cair só massa, vai cair só volume. Não, depende do que a questão for relacionar. Então, resumindo, essa parte que a gente acabou de desenvolver, ela cabe à linha da interpretação, tá bom? E aí a gente vai fazer um exemplo de como nós podemos abordar tudo isso daqui que foi explicado por meio da utilização da resolução de questões. Então a gente só vai trocar essa folhinha aqui para a gente resolver uma questão. Então vamos lá. Trocando a folhinha, aqui está a folhinha, a gente tem uma questão justamente de estequiometria para a gente poder ver como é que nós podemos resolver. E aqui está a dica, né? Sempre comece pela proporção da questão. Que a questão te der, tu começa por ela. Vamos lá. Aqui na questão diz: quando se coleta sangue para análises laboratoriais,
Utiliza-se como agente anticoagulante o citrato de sódio, que aqui já está referenciada a forma. Para obtê-lo, faz-se a reação entre ácido cítrico, também com a fórmula descrita, e o hidróxido de sódio. Então, geralmente, em questões de estequiometria, essa parte inicial, ela nada mais é do que a descrição da reação que vai estar abaixo para você, tá? Quando a reação ela não está balanceada, é comum, tá? Que as questões indiquem que a reação não está balanceada. Como aqui não houve essa indicação, aí você dá uma confirmada, ó, tem 6 carbonos desse lado, e aí tem 6 carbonos do outro. Aqui tem 8 hidrogênios mais 3, ó, que a gente multiplica, né, quando tem coeficiente, fica 11 desse lado. Aqui, 5 mais 6, 11 do outro. Dos oxigênios, temos 7 aqui na primeira, mais 3 porque multiplica todo mundo, ó, fica 10. Aí 7 mais 3 também dá 10. E para finalizar o sódio, ó, como tem esse 3, 3 vezes 1, 3. E do outro lado também tem 3, está tudo balanceado. E aí veio o enunciado, que é daí que a gente começa a fazer as questões. Calcule a massa de ácido cítrico consumida para se obter 8 mol de citrato de sódio. Então, a reação ela pode ter várias substâncias, mas a questão vai trabalhar com você geralmente com 2, tá? E aqui a gente percebe o seguinte, ele pede uma coisa que é para você calcular a massa de ácido cítrico e te fornece outra. Ele fornece para a gente 8 mol de citrato de sódio. Para deixar bem organizado, o que eu gosto de fazer? E eu acho que você poderia também utilizar para organizar a sua questão. Pegue as substâncias. Você pega o ácido cítrico e coloca aqui embaixo. E do lado você vai pegar o citrato de sódio. Então, o ácido cítrico, que a questão falou bem aqui, ó, ele tem essa fórmula. Eu coloco C6H8O7. E o citrato de sódio é essa fórmula aqui porque ele deu aqui pra gente. Na3C6H5O7. Depois que eu pego as substâncias que a questão quer trabalhar pelo enunciado, eu coloco as informações. Por exemplo, em relação ao citrato de sódio foram dados 8 mols. Então, embaixo do citrato, eu escrevo 8 mols. Agora, em relação ao ácido cítrico, está sendo perguntado uma massa. E como eu não sei, eu posso chamar de quê? De X. É sempre interessante que você coloque entre parênteses o que a questão está perguntando. Nesse caso é massa, então você coloca ó, X, massa. E aí nós temos a proporção da questão. Então a questão pede a massa do ácido cítrico e te fornece 8 mol de citrato de sódio. E aí, como é que fica a segunda linha da regra de 3? Você sempre olha para um lado e depois olha para o outro. Olhando para o lado direito, a gente percebe que foi dado 8 mols. Se a questão está falando de mols, como é que eu represento mols? É aí que vem a interpretação. O mol, ele nada mais é do que a quantidade de matéria. Como é que a gente representa? Eu escrevo o coeficiente com a palavra mol. Como nesse caso não tem coeficiente aparente, fica subentendido que tem o número 1. Então, a gente coloca o número 1 e escreve a palavra mol. Aí, você vem para o outro lado. Aqui no outro lado está pedindo massa. E como é que nós representamos a massa? A massa, você coloca a massa molar da substância. Então, como a substância é o C6H8O7, eu vou pegar essa fórmula e calcular a massa molar dele. E aqui nós temos uma folhinha para rascunho para poder calcular. Eu pego a fórmula e reescrevo, ó, C6H8O7, e aí eu pego cada um isolado, o carbono, hidrogênio e o oxigênio. A questão fornece o valor de cada um. O carbono ele vale 12, o hidrogênio vale 1 e o oxigênio é 16. Esses números você não precisa decorar porque ou a questão fornece ou na prova existe uma tabela periódica. Então, geralmente as questões fornecem no final, tá? Como é que a gente calcula a massa molar? Você pega a massa de cada um, como nós já fizemos,
e a gente vai multiplicar pela quantidade que tem deles na fórmula. Então, se é C6, a gente vai multiplicar por 6. Se tem 8 hidrogênios, eu multiplico por 8. Se tem 7 oxigênios, eu multiplico por 7. Nós fazemos a multiplicação de cada um deles e no final nós estabelecemos a soma. Aí o valor que vem de soma é a massa molar. Então, se a gente pegar 12 e multiplicar por 6, nós chegamos num valor equivalente a 72. 1 vezes 8 é o próprio 8. 16 vezes 7 vai dar 112. Fazendo a soma de tudo isso daqui, a gente tem 112 mais 8, 120. 120 mais 72 vai dar 192. E na massa molar tem essa unidadezinha, ó, grama por mol. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 192 e colocar aqui embaixo da minha massa, porque é a massa molar dele, tá? Então, aqui embaixo vai ficar 192 gramas. A partir daqui, a gente só vai resolver essa regra de 3 para encontrar a nossa resposta. E a gente multiplica, ó, cruzado. Aí vai ficar 192 vezes 8 e 1 vezes x. 1 vezes x vai ser o próprio x, igual a 192 vezes o 8, tá? Fazendo a multiplicação dos dois na nossa folhinha de rascunho, a gente pega o 192, multiplica por 8. 8 vezes 2 dá 16. 8 vezes 9 dá 72, com 1 que foi 73. 8 vezes 1 é 8, com mais 7 que foi aqui em cima dá 15. Então, a nossa resposta é de 1.536 gramas. Então, se a gente obtiver 8 mols, eu vou precisar de 1.536 gramas de ácido cítrico. E aí, nós terminamos a nossa questão. Vale ressaltar que esse caso é de estequiometria para casos gerais, tá? Então, é interessante que você sempre comece pela questão, porque pela questão você consegue interpretar essa parte de baixo, sempre seguindo o que você já fez em cima. Então, se aqui fosse volume na CNTP, você só substituiria por 22,4 e assim por diante. E vale ressaltar que nesse caso não tinha coeficiente praticamente, né? Quando não tem, fica implícito que é o número 1. Então, toda vez que tiver coeficiente aqui, você multiplica na linha da interpretação. Então, se aqui tivesse o número 2, ia ficar 2 vezes 192. Se aqui tivesse o número 3, ia ficar 3 mols, tá? Porque é sempre o coeficiente mais a palavra mol, tudo bem? E quanto mais questões você fizer, mais rápido você vai ficar. E aí você conseguiria ganhar essas questões nos vestibulares, tudo bem? Isso aqui é um caso geral, a gente vai ver cada caso como rendimento, como pureza, como as reações sucessivas nas próximas aulas. Então é isso, espero que você tenha entendido e até uma próxima.